Bem-vindo ao programa Direito e Globalização. Nesta série, você acompanhará o Seminário Internacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ao meu lado, doutora Eleonora Nassif, que é diretora do BCCRIM. Bem-vinda, doutora Eleonora. Obrigada, doutor Martim. Nós já estamos na 22ª edição do Seminário Internacional, com cerca de 60 palestrantes e mais de 700 participantes, 700 inscritos. E esse intercâmbio cultural de ciências criminais é de fato algo muito rico e vocês certamente aproveitarão muito este programa Direito e Globalização Especial Seminário Internacional. E cobrindo os bastidores, a nossa repórter Elaine Lima. Ao meu lado, o Dr. Carlos Eduardo Adriano Japiaçu. Dr. Carlos Eduardo Japiaçu é professor de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também é coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá e secretário-geral da Associação Internacional de Direito Penal. O programa de hoje nós vamos falar sobre justiça de transição. Bem-vindo, Dr. Carlos, é uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado. E eu gostaria já de entrar no tema. O tema é justiça de transição. O que é justiça de transição? Justiça de transição não é propriamente uma justiça especial, nada disso, mas é um conjunto de medidas adotados em locais que tenham tido ou conflitos armados ou regimes violadores de direitos, como foi o regime militar no Brasil, para tentar, depois que cessam essas violações, tortura, desaparecimento de pessoas, políticas persecutórias, tentar reconciliar aquela comunidade, estabelecer o Estado de Direito e permitir, portanto, que as pessoas possam andar para diante. Ou seja, eu insisto, não é uma forma especial de justiça, mas um conjunto de medidas para tentar reconciliar, instaurar Estado de Direito e fazer seguir adiante, fazer aquela comunidade superar o trauma do conflito. Aqui em 1964, em 31 de março, houve um golpe militar e com ele uma série de violações dos direitos humanos. Em 1985 restabeleceu-se a democracia, 21 anos. Quais foram o conjunto de medidas tomadas no Brasil para a justiça de transição? Fundamentalmente, o que se estabeleceu no Brasil foi a tentativa de conhecer a verdade, portanto, de resgatar a verdade histórica. O exemplo mais recente, não só isso, mas o mais recente foi a Comissão Nacional da Verdade, reconhecimento da condição especial das vítimas por meio de indenizações, reparações, isso faz a Comissão de Anistia, tentativa de resgate de memória histórica. A gente tem ruas, avenidas com nome de perseguidos, portanto, o resgate da memória histórica, sobretudo, a reestruturação do Estado brasileiro a partir das reformas legais, nova Constituição e um conjunto de medidas posterior. O que o Brasil não teve, e aí ao contrário, que é mais simples, fundamentalmente o que o Brasil não teve foi punição. Ou seja, quando se fala em justiça de transição, você tem um conjunto de medidas e sustenta-se que você precisa ter, além restaurar o Estado, reconhecer o conflito, você precisaria também punir os responsáveis, seja a punição criminal, seja medidas administrativas. Por exemplo, você tem um policial, você tem um militar ou um juiz que tenha participado das violações, ele não poderia continuar nessas funções depois de cessada a violação. E isso não aconteceu no Brasil, ou seja, não houve nenhuma forma do que a gente chama de política de veto. Em 1979, foi concedida a anistia, que para muitos era uma anistia ampla, geral e restrita, recíproca para os lados dos vencidos e vencedores. Mais tarde chamada a julgar a anistia, o Supremo Tribunal Federal
declarou que ela era compatível com a Constituição Federal de 1988. No caso de Gomes Lund, julgado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, houve exatamente um outro julgamento, dizendo que ser ela, a anistia, incompatível com as decisões continuadas da Corte Interamericana e com o próprio sistema brasileiro. Pergunto, o que prevalece, na prática e na teoria, a decisão da Corte Interamericana ou a decisão do Supremo Tribunal Federal, ou ainda, a decisão do Supremo Tribunal é passível de revisão? O Supremo, quando examinou a lei de anistia, ele fez o que a gente chama de controle de constitucionalidade. Ou seja, ele verificou se a lei de anistia era conforme a Constituição brasileira e reconheceu que era. O que o Supremo não fez é o que a gente chama de controle de convencionalidade. Ou seja, ele não examinou se a lei de anistia estava adequada às convenções internacionais de direitos humanos. O que isso foi feito pela Corte Interamericana. Ela disse que não. No limite, como o Brasil pertence à Corte, faz parte da Corte, ele precisa respeitar as decisões da Corte. Então, no limite, em teoria, o que tem que prevalecer é a decisão da Corte Interamericana e não a decisão do Supremo. Só que a Corte não tem força, assim, ele não tem uma polícia para mandar cumprir. Se o Brasil não cumprir, vai fazer o quê? Vai mandar prender o presidente? Não tem como mandar. Então, quando a Corte decide, ela depende da cooperação do Estado em cumprir aquela decisão. O que aconteceu nesses anos de 2010 para cá foi que o Brasil, eu costumo brincar, o Brasil finge que não é com ele. Ou seja, formalmente tem que prevalecer. O Brasil tem duas coisas a fazer formalmente. Ou ele cumpre a decisão, ou ele deixa a Corte. A Corte Interamericana já não tem Estados Unidos e Canadá. Ela não quer que o Brasil saia. Então fica essa coisa, tem que cumprir, mas não dá ultimato no Brasil, o Brasil também não muito disposto. Então, no limite, a situação é essa. Ou seja, eu acho que em algum momento ela vai ser cumprida, a decisão. Mas que o Brasil até hoje não quis cumprir, não quis. E a Corte fala, mas também não tomou nenhuma decisão forte contra o Brasil, porque ao lado da decisão jurídica, você tem uma série de questões políticas, mesmo internacionais, complicadas. Porque a eventual saída ou retirada do governo brasileiro ou do Brasil da Corte Interamericana perderia qualquer função dela, porque as três maiores potências da região estariam fora. Os da América do Norte, a Corte Interamericana acaba sendo uma corte latino-americana. Se você ainda não tiver o Brasil, então assim, você fica numa situação... É uma dificuldade política, no limite. Mas formalmente o Brasil tem que cumprir a decisão, ou sair da Corte. Nós tivemos outros processos de transição na América Latina. Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, o próprio Brasil, Peru. Quais seriam os fatores de aproximação ou de afastamento desses países? A gente tem, de maneira geral, o que é frequente no continente foi a presença de comissões da verdade, ou investigações formais do que tinha acontecido. O que é menos frequente é a punição penal. Ela existe em vários, por exemplo, acontece na Argentina, no Chile, mas não acontece em todos os lugares. Ela foi menos frequente. Em vários desses casos, as decisões da Corte influenciaram, mas você tem tido punição. Essa punição tem uma outra característica, e algo para a gente refletir adiante. Ela tem sido o que a gente chama de punição retardada. Ou seja, ela nunca foi logo depois que cessaram as violações, que seria o ideal. Aconteceu a violação, cessa aquele regime violador, você vai punir, porque isso acontece com qualquer crime. Aconteceu o crime que a gente espera, seja punido em seguida. Não foi o que aconteceu na América Latina. Na América Latina, o que a gente tem é essa justiça retardada. Tempos depois... Ou seja, na Argentina, a ditadura acaba com a Guerra das Malvinas, começo dos anos 80. Só se começa a punir no fim dos anos 90. No Chile foi depois do caso Pinochet. E o nosso até hoje não aconteceu. O que eu acho que no limite a gente precisa refletir como sociedade é a gente deseja punição. Por que a gente deseja punição? Nós estamos falando de crimes que aconteceram há mais de 40 anos. Mas são crimes graves demais. Como é que a gente, como sociedade, se coloca em relação a isto? O senhor colocou uma questão que é bastante importante, que diz respeito ao tempo. 40 anos já se passaram. Muitos autores ou da cadeia de comando já não estarão entre nós quando a sociedade tomar essa decisão. E como fica isso? Na Argentina, puniram pessoas com mais de 90 anos, entubado. Assim, eu acho que a posição que a gente tem que tomar em relação a esses crimes é o seguinte.
o quão grave a gente acha que eles são. Ou seja, no limite, o que está por trás da transição, que a gente quer a reconciliação. O que todo mundo quer da vida? Viver num Estado de Direito, tranquilo e conciliado, para a gente, eu insisto, ir adiante. O que a gente precisa, assim, primeiro, a gente está reconciliado ou não está? É possível que cada um dê uma resposta diferente para isso. Segundo, punir é importante para a nossa reconciliação ou não é? Eu acho que a gente, como país, não tem essa reflexão clara. Eu acho que esse é um tema que nunca foi satisfatoriamente discutido, ou seja, ele é muito claro para determinados movimentos de direitos humanos que defendem, ele é rechaçado por outros grupos, por exemplo, ligados aos militares, mas a grande massa da população brasileira não tem opinião nenhuma a respeito, não se discute. Se você for à Argentina e pegar um táxi, puxar esse assunto com um taxista, vai falar 3 dias sobre esse tema. No Brasil ninguém fala a respeito. Então, eu acho que a gente, como sociedade, não tem posição firmada como sociedade. Eu acho que a gente precisa, em algum momento, ter. Muito obrigado, Dr. Carlos Japiaçu. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa de Direito e Globalização e me despeço por aqui. Obrigado e até a próxima jornada. Nós estamos aqui nos bastidores do 22º Seminário Internacional do IBCCRIM e aqui também tem algumas livrarias e autores fazendo lançamentos de livro, como é o Luiz Carlos Valois, que está aqui ao meu lado. Luiz, conta um pouco o título do seu livro e um pouco o seu resumo, né, sobre a história dele. O título do meu livro é O Direito Penal da Guerra às Drogas. Ele é resultado de um estudo um curso de doutorado da Universidade de São Paulo, é a minha tese de doutorado com poucas modificações, e uma crítica à política de drogas brasileira e inclusive à política de drogas mundial. E qual a importância desse livro hoje aqui no Seminário Internacional? Bem, eu acho que a política de drogas ela não é debatida, a gente só pensa em proibição, proibição, proibição e só temos causado mortes e mais mortes, mortes de pessoas inocentes, mortes de pessoas que não estão envolvidas na guerra às drogas, corrupção das instituições, corrupção da polícia e ninguém consegue sair desse círculo vicioso de proibição, morte, e o meu trabalho tenta pensar diferente, pensar como a proibição tem sido irracional, como a proibição tem sido pior do que a própria droga. Então, pela sua pesquisa, seria uma solução a longo prazo? Sim, a longo prazo, porque a sociedade tem tido dificuldade de pensar uma solução que não seja prender pessoas, que não seja a proibição. Então, só a longo prazo a gente pode pensar um pensamento que está tão enraizado na sociedade. A moçambicana Paulina Chiziane foi a primeira mulher a publicar um romance. Teve de percorrer um longo caminho até se firmar como escritora. Ela faz uma literatura ligada às suas raízes culturais, abordando temas femininos num país em que a atividade é exercida quase em sua totalidade por homens. Ela nos conta sua experiência no 22º Seminário do IBCCRIM. Foi uma experiência muito interessante falar de literatura e direitos humanos. No princípio eu tinha medo, parecia que o assunto de literatura não tinha relação com direitos humanos, mas tem, porque por vezes a literatura é um instrumento para a violação dos direitos humanos, às vezes a literatura também pode ser para a promoção desses mesmos direitos humanos. Então, como é que nós, escritores, poderemos usar a literatura para criar uma sociedade mais equilibrada, onde a humanidade vive os seus direitos? Portanto, foi interessante nesse aspecto trocar impressões e refletir sobre como poderemos trabalhar juntos para construir uma sociedade melhor, acima de tudo, tentando apagar os estereótipos com que determinados grupos da sociedade são retratados. O nosso livro, né, que é um livro predominantemente de autoria negra, ele ocupa, né, e a nossa ideia muito é essa de ocupação, ocupa espaço num seminário que é de direitos humanos, né, e o que nós fazemos por esse veio editorial, né, é exatamente uma chamada de atenção via publicações, via leitura da humanidade do negro, da humanidade da mulher, e que esses direitos humanos estão sendo desrespeitados, né, na série histórica. Então, a gente poder apresentar as nossas publicações aqui no seminário, né, que tem os direitos humanos como foco fundamental
fundamental, com grandes pensadores, né, profissionais da área e, ao mesmo tempo, com a belíssima oportunidade, que eu acho que é o grande presente para todos nós aqui no evento, que é a presença da escritora moçambicana Paulina Chiziane. É realmente assim, um momento que a gente agradece e louva bastante, né, como sendo ali mesmo uma grande oportunidade de que as nossas publicações sejam conhecidas e comecem a circular, principalmente no universo dos direitos humanos, que é o nosso universo, né, principal de atuação. Olá, esse é o programa Direito e Globalização, especial Seminário Internacional do IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E hoje nós temos a honra de receber aqui no programa o professor Luiz Arroyo Zapatero, que é presidente da Sociedade Internacional de Defesa Social e catedrático de Direito Penal da Universidade de Castilha de La Mancha. Olá, professor, bem-vindo. Muchas gracias por la invitación. Professor, hoje você falou aqui no Seminário Internacional do IBCCRIM, logo na manhã que se iniciaram os trabalhos no seminário, sobre cobiça, entre a cobiça, violência e crueldade, os desafios modernos da política criminal. Quais são esses desafios, professor? Son precisamente los desafíos que producen la cobiza, la violencia y la crueldad. Porque criminalidad hay mucha, pero a la sociedad le cuesta distinguir lo fundamental. Y también es algo importante para que lo entiendan los gobiernos y se centren en los problemas más importantes. La cobiza es una fuerza que genera una criminalidad muy moderna, que es la criminalidad económica. El gran ejemplo último ha sido la crisis financiera internacional, que estaba basada y fundamentada en un fraude masivo de valores en la bolsa y en las instituciones financieras norteamericanas. Y todo eso genera crisis, problemas, desempleo. Toda la crisis europea del sur es producto de ese fraude. A su vez, el problema de la criminalidad es sobre todo el problema de la violencia. Yo digo siempre que hay que distinguir las penas que se imponen a los violentos de los que no son violentos. El que roba o hurta tiene que ser castigado, pero con una pena muy inferior a la pena del violento. Y hago una analítica de cuál es el problema de los homicidios en el mundo, de los homicidios de los criminales, pero también de los homicidios de la policía, que solamente hablamos en el mundo de los homicidios de la policía en Estados Unidos. Pero los homicidios de la policía en Brasil son 4 o 5 veces mayores. Y eso son formas de violencia que dependen del Estado, no de los delincuentes. Y la criminalidad organizada de las grandes mafias es muy violenta también, y por eso hay que castigarla mucho. Y en cambio, pues no castigar tanto otras conductas. Es decir, la cárcel reservarla para este tipo de delincuentes que causan mucho daño. Y lo peor de todo son las violencias ejercitadas con crueldad. La crueldad es una característica que indica que se hace más mal del necesario. Se mata produciendo dolor. Se mata por un asesino, pero también por un padre de familia que dice a la mujer: para que sufras más, mataré a nuestro hijo. Que también se da esa circunstancia. Y me ocupo de la crueldad sobre todo para identificar dónde están los aspectos más importantes y también los que teóricamente son más fáciles de suprimir, que son las crueldades del Estado. Por eso fundamos hace unos años una organización para conseguir la abolición internacional de la pena de muerte. Siempre que hay gente que reclama la pena de muerte, está reclamando venganza y violencia, aunque sean buenas personas, ¿no? El nuevo presidente de Filipinas ha dicho que o vuelve la pena de muerte o matará su policía a todos los traficantes. Es una vuelta a la Edad Media. Y claro,
hablar de esto en este instituto tan relevante para toda América Latina, pero también para el mundo, porque aquí estamos penalistas de todo el mundo, Nueva Zelanda, España, otros países de Europa, Chile, pues es una buena plataforma para intentar racionalizar las instituciones penales e hacer la sociedad menos violenta. Hoje, na sua palestra, inclusive, você apresentou um vídeo muito impactante sobre essa questão da pena de morte, né? Um vídeo que mostrava uma situação nesse sentido. E isso é muito impactante e é difícil imaginar que isso acontece em tantos países hoje em dia. Como é que está essa luta pela abolição da pena de morte por essa rede acadêmica internacional que você é presidente? En el año 2007, por vez primera, hubo una mayoría de países en la Asamblea General de las Naciones Unidas que adoptaron una resolución en favor de la moratoria y la abolición de la pena de muerte. Esto es muy importante porque nunca se había conseguido eso. Y como digo, el problema no es si es justa o no la pena de muerte, sino si es humana o es inhumana. Y sobre todo, si no es una pena, como yo creo, que produce más violencia. En vez de producir venganza y justicia, produce más violencia y genera más violentos, ¿no? Bueno, eso ha evolucionado y seguimos, la generalidad de los países van afirmando y confirmando esta resolución. A veces hay retrocesos. Por ejemplo, la India había prácticamente dejado de aplicar la pena de muerte. Y de repente apareció en la India un problema que no sabían que tenían, que posiblemente nunca lo habían visto, que era la violación de mujeres. Siempre ha habido violación, pero no violaciones en masa de las mujeres. Y hay un caso muy importante que es la violación en masa de toda la gente, de todos los varones que iban en un autobús a una mujer que iba en un autobús. Y como reacción a estas violaciones han vuelto a aplicar la pena de muerte. Pero eso no mejora el problema de la violencia sobre las mujeres, que es una violencia grave, que cuando no hay es que no se ve. En España lo hemos aprendido muy bien, pues requiere una intervención, una política de Estado, que no basta con castigar a los violentos y a los que violan, ¿no? Bueno, así es el juego, ¿no? Hay que intentar descubrir las causas de los fenómenos más graves e intentar identificar cuáles son las soluciones. Professor, você é um colaborador antigo aqui do IBCCRIM. Como foi que você conheceu, como se deu esse seu relacionamento com o IBCCRIM e com o Brasil? Bueno, no recuerdo exactamente cuál es el origen, porque como ha sido muy frecuente, pues no sería capaz de recordar la primera vez. Pero tiene que ver precisamente con esta condición mía de presidente desde el año 2002, de la Sociedad Internacional de Defensa Social, que es, en Derecho Penal y Criminología hay 4 sociedades científicas en el mundo. La más antigua es la AIDP, que también está aquí su presidente, porque estamos los presidentes de las 4 que llamamos en inglés las Big Four, o sea, las ONGs académicas que más experiencia y conocimiento reservamos en materia penal, ¿no? O sea, que nosotros sabemos casi cualquier cosa de la cuestión penal. Y entonces vinimos al instituto con alguna cuestión, que yo creo recordar que mi primera conferencia fue sobre la armonización internacional del derecho penal. Es decir, mi presencia aquí siempre está vinculada a la importancia internacional del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, que es una plataforma transcontinental. Es decir, lo que aquí se hace, pues se replica muy bien, y luego este es un instituto que no existe nada en el mundo parecido, porque no hay ningún instituto privado con más de 10.000 miembros que publique 2 revistas, tenga 6 monografías que publique al año. Eso no existe. Para eso hay que ir al Max Planck Institute en Alemania y entonces encontramos algo parecido. Pero claro, el Max Planck no tiene financiación privada y tiene 400 investigadores. Olha só. Professor Zapatero, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Direito e Globalização, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui, agradecer a sua vinda ao Brasil para o Seminário Internacional y as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Sí, que deben ser muy conscientes de ello. En nuestro mundo iberoamericano se dice que no somos capaces de esfuerzos sostenidos, que somos brillantes en un momento determinado,
valientes en otro momento, pero que no somos capaces de ser valientes y sistemáticos. Y el Ibesikrim es una manifestación de la capacidad de acción sistemática, de esfuerzo sostenido de los brasileños. Y estas cosas son como las medallas olímpicas, que hay que ganarlas y luego saber agradecerlas a quienes lo hacen. Professor Zapatero, muchas gracias. O programa de hoje termina aqui e eu aguardo vocês no próximo encontro. Muito obrigada.